Preciso domar o meu coração pra sobreviver nesse turbilhão, escapar sozinho do redemoinho dessa malha fina que seus olhos são. Preciso conter o meu sentimento, esse pé de vento chamado paixão. Mas o amor é grande e por mais que eu mande, é quase impossível que ele obedeça. Entre de cabeça nessa corredeira, saí do mato pra cair na capoeira, capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Escorreguei na ladeira e gostei da brincadeira, não quero parar, capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Mergulhei na cachoeira e deixei a choradeira pro rio levar. Ai, 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 preciso domar o meu coração pra sobreviver nesse turbilhão, escapar sozinho do redemoinho dessa malha fina que seus olhos são. Preciso conter o meu sentimento, esse pé de vento chamado paixão. Mas o amor é grande e por mais que eu mande, é quase impossível que ele obedeça. Entrei de cabeça nessa corredeira, saí do mato pra cair na capoeira, capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Escorreguei na ladeira e gostei da brincadeira, não quero parar, capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Mergulhei na cachoeira e deixei a choradeira pro rio levar, capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Escorreguei na ladeira e gostei da brincadeira, não quero parar, capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Mergulhei na cachoeira e deixei a choradeira pro rio levar. Ai, 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 Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos começando o nosso 7º antipapo. O antipapo, ele é um desdobramento do campo aberto. Vamos começar pelo começo, né? Meu nome é Helena Matriciano, sou professora de dança, participo do campo aberto desde final de maio de 2020 e vou falar um pouco sobre o que é o campo aberto antes da gente começar o antipapo, a nível de registro, né? Para deixar registrado aqui, porque essa conversa vai subir para o YouTube. O Campo Aberto é uma iniciativa da professora, pesquisadora e bailarina Camila Ferzi, que está acontecendo desde março de 2020, no início da pandemia, e consiste em sessões de improviso que acontecem todas as sextas-feiras, às 18 horas, através da plataforma Zoom. É gratuito, é aberto a todo mundo, não há necessidade de fidelização, você pode ir e não ir, faltar, depois voltar, e não tem regras pré-estabelecidas, e a cada sexta-feira uma trilha sonora diferente. Essa ação foi se consolidando como uma prática
permanente, e a partir dela surgiram desdobramentos, né? Então, construiu-se solos de dança, mostras de dança, a Mostra Monstra, que já está na 3ª edição, Gabi Jung, que está aqui, fez alguns videodanças premiados, conversas, produtos artísticos, de artes plásticas, fotografias, um monte de desdobramentos. E, por ser uma atividade essencialmente prática, surgiu a necessidade de conversar um pouco, conhecer melhor os participantes. E aí a Camila teve a ideia do Antepapo, que já está na nossa 7ª edição. Então, 21 pessoas já passaram por essas conversas. Hoje a gente vai ter aqui com a gente a Mônica Emílio, Natália Kinderé e Júlia Gil. E, então, está dada a largada para o início. Eu geralmente escolho aleatoriamente uma pessoa para começar. Acho que eu vou escolher a Juju. Quer começar, Juju? Podemos. Primeiro eu queria dizer boa tarde para todo mundo. Desculpa, Ju. Ju, desculpa, eu esqueci de falar uma coisa importante, perdão, gente. Existem 2 disparadores importantes que eu preciso falar antes de vocês começarem a falar sobre o antepapo, né, que vão alimentar esse antepapo. O primeiro é quem é você. Não é quem é você só, é como você gostaria de se apresentar aqui, agora. E o segundo é qual é o seu truque para sobreviver aos 50 minutos de improviso ininterruptos, todas as sextas-feiras ou as sextas-feiras que você veio. Agora sim, Juju, perdão. Então, vamos começando. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui, compartilhando, dialogando, conversando com vocês. E é interessante, porque eu fiquei assistindo de novo os últimos antepapos dessa semana e eu fiquei pensando nisso nessa semana, né? Como é que eu vou me apresentar? E acho que eu vou começar falando que eu sou pesquisadora, estudante, bailarina, artista da cena. Acho que, no momento, acho que como muitos de nós também, a gente está tendo que se recriar um pouquinho nesse período de pandemia, então, e junto vem essa reflexão do que a gente faz, muitas coisas. E acho que, para falar um pouquinho sobre os truques, né, eu acho que num encontro de improvisação, uma frase que eu sempre fico pensando é mais do que o que eu vou fazer, é o que já está acontecendo. Então, eu acho que antes de querer, sabe, já pensar o que eu vou fazer aqui, ou antes de já iniciar nessa ansiedade, é justo se colocar numa outra posição, você observar um pouco assim, do que já está acontecendo. Eu acho que é algo que eu sempre tento trazer assim, em um encontro de improvisação. A minha experiência com o campo aberto, aí já foi muito diferente. Eu sempre comecei o campo aberto tendo que dialogar com a situação na minha casa e a situação que eu tinha naquele dia. Então, era com a minha filha, era com a casa do jeito que estava, eu raramente tinha tempo para me aquecer, para preparar alguma coisa. Era a hora que eu ligava o Zoom e é isso. Era o jeito que eu começava. Então, na maioria das vezes, no campo aberto, foi assim que eu participei. E era esse presente que já tinha muita coisa. Então, era justo esse momento de escolha, né? O que eu vou escolher dialogar hoje? O que eu vou escolher pesquisar hoje? Né? Nessa conversa do que está acontecendo comigo, mas em diálogo com os outros, em diálogo com o espaço, em diálogo com a ocasião. No meu caso, era a ocasião da maternidade. Minha filha, no início, quando a gente começou, ela era bem bebezinha, né?
Hoje em dia ela está aí já com 1 ano e 10 meses, então ela nem andava. Então, no início era eu e ela no chão, rolando, engatinhando, e também com a casa, com meu parceiro, o André, ele participou várias vezes também do Campo Aberto. Então, era esse processo. Eu acho que sempre quando eu penso em improvisação, eu penso em escolha, eu penso em escuta, em ter também uma certa calma e não pretensão de já se chegar em algo, de já querer definir algo, e é justo dar voz a esse tempo de processo e a imprecisão e o risco que eu acho que envolve o tempo todo. É você se permitir estar na corda bamba, sabe? E acho que é a beleza um pouquinho dessa imprevisibilidade. E sempre foi assim, né? E para mim foi tão interessante também na experiência do Campo Aberto, nessa ocasião, assim, de que a gente estava nessa pandemia e eu tinha acabado de ter filho, que eu acho que também mudou o meu chão totalmente. Então, qualquer aquecimento prévio, qualquer situação que eu achava que era necessária para eu me colocar ali presente e dançando, mudou muito. Eu tinha que dançar e eu tinha que dialogar, eu tinha que trocar com o que eu tinha naquele momento. E às vezes era um corpo muito cansado, a maioria das vezes. Nas sextas-feiras à noite, assim, era um corpo muito cansado. E então isso também foi bem sempre muito diferente. Acho que eu posso encerrar aqui para a gente ir trocando mais. E é isso. Obrigada, Júlia. Lindo depoimento, e eu lembro muito de você falando, dançar com o corpo do momento, né? Naquele momento lá, com a Juju pequenininha. Então, agora eu queria chamar a Natália, se ela quiser entrar, vem para a roda, Natália. Oi, gente, tudo bom? Também começar agradecendo aqui o convite de estar com vocês. Muito do que está com vocês, Mônica, Júlia, Helena, Gabi, Camila, pelo convite. Acho que muito do que Júlia falou, né? Primeiro eu também fiquei pensando, nossa, como me apresentar? Passei um tempo pensando como me apresentar, porque se eu fosse... Aí eu fiquei, quem sou eu, né? Hoje em dia eu estou me sentindo assim, eu sou primeiramente mãe de 2 crianças, um de 4 anos e meio e uma de 1 ano e 3 meses, que também, como a Júlia, eu também acho que a Julieta da Júlia, nossas filhas se chamam Julieta, são bebês pandêmicas, né? Porque, na verdade, ela estava no puerpério, num processo, e veio a pandemia. Então, assim, que vem com isolamento, porque nenéns também são do grupo de risco. Mas aí, um isolamento bem punk na nossa cabeça. Mas, então, né, estou sendo essa mãe de 2 crianças em tempo pandêmico, mas eu sou pesquisadora em artes, sou doutoranda da UFRJ e eu faço curadorias. Tem uma revista de arte crítica que sai 1 vez por ano, a gente deve publicar a próxima edição nos próximos 2 semanas, que se chama Teteia, e danço, né? Sou aluna da Camila, fui aluna estou tentando ser aluna da Helena, e aí quando eu comecei o Campo Aberto, eu comecei grávida, né? E era essa coisa assim, de ter aula segunda, terça, quarta, quinta, e sexta, dançar o Campo Aberto. E aí eu acho que eu fiz 2 aulas grávidas, assim, 2 campos grávidos, em que a gente estava tentando discutir o que era aquilo, assim, o que era aquele espaço de abertura, né, que não era uma aula, era uma festa dançante à distância, uma coisa meio assim, que a gente estava tentando se haver com isso, o grupo.
E quando eu voltei, eu comecei a dançar exatamente, o meu primeiro campo foi um mês depois que eu tive a Julieta. Exatamente um mês depois que eu tive a Julieta, eu decidi que eu ia me mexer porque eu estava enlouquecendo, assim, com a Julieta em casa, cuidando, né, e com o Nuno, enfim. E aí eu me lembro, assim, que quando eu abri, eu disse, nossa, tem 30 pessoas, 30 janelas, alguma coisa mudou. Tipo, porque eu não tinha conversado anteriormente com a Camila, nem com ninguém. E aí eu comecei a perceber né, que outra coisa tinha acontecido, outra chave tinha se dado, outras carinhas tinham chegado, e para mim foi essa... E aí os truques para estar no campo, assim, durante um ano, eu acho que eu fiz quase assiduamente, também é um pouco como a Júlia. Eu chegava meio que... É isso, vai dar, a Julieta dormiu, ou o Marcelo, que é meu esposo, topa ficar com os meninos, porque ele também não queria que o Nuno aparecesse muito na câmera, e aí eu ia dançar no quarto das crianças, porque era o único local meio que eu ficava mais resguardada. E aí, às vezes que eu tentava fazer alguma coisa, tipo, botar uma luz, ou falar assim, hoje vai ser um escuro. Aí chegava o Nuno e dizia, por que aqui tá tudo escuro? Vamos dançar no claro. Tá, e ligava a luz. Então, tipo assim, todas as vezes que eu tentei começar alguma coisa, vinha essa força, né, que é a criança, vamos dizer, esse corpo indomesticável, e dizia assim, não, mamãe, isso não tem sentido, vamos acender a luz e dançar. E aí, para mim, passou por uma fase assim de, poxa, não consigo planejar nada para o campo, e porque, né, vi as pessoas botando luzes, porque eu estou aqui nessa casa com crianças, algumas vezes a Julieta entrou no meu colo porque estava chorando, ou dei de mamar, e sempre meio que à distância, resguardando o movimento dos meninos, então, durante muito tempo, depois de um tempo é que caiu, né, essa ficha que a Júlia disse, que um pouco você aceitar estar nessa corda bamba. E eu acho que quando eu estou muito cansada, eu comecei a perceber, assim, que às vezes quando eu entro e falo assim, tô morta, hoje não vai sair nada, e são os melhores, assim, campos para mim. Por quê? Porque eu acho que eu fico mais atenta ao que está acontecendo nas janelas, né? Eu fico esperando muito mais um gatilho de um movimento de cabeça que eu acho bonito, de um movimento que aí me deu gatilho assim para eu continuar, às vezes não só rebatendo o que a pessoa está fazendo, mas a partir desse movimento fazer o meu movimento, né? Criar o meu movimento a partir de uma certa espelhada, assim. E isso acontece também de um campo para o outro, por exemplo, eu me lembro de sequências de pessoas, tipo, me lembro de uma sequência da Mônica que eu gostei muito, fiquei, nossa, essa sequência é maravilhosa, esse torso, e fiquei durante muito tempo assim nas aulas pensando, por exemplo, numa sequência que ela vai para frente, vai para trás, no início assim do campo. Então acho que esses gatilhos, né, que são do presente, mas também que você assiste e depois vão gerando também movimentos em você, pensamentos sobre o que você está fazendo ali de frente para a câmera. E aí, só para terminar, uma coisa que foi difícil para mim e que passou com o tempo foi essa coisa de estou de frente para a câmera também, né? De pensar na câmera como esse dispositivo de que você está olhando para os outros, mas também tem uma câmera olhando para você, e como é que você se relaciona com essa câmera. E aí também é uma coisa que eu acho interessante, é uma coisa que eu tenho pensado, até porque nossa vida está assim, né? Muitas das nossas relações, a gente se vê nisso e se dando aula, fazendo
assim, se reunindo com muita gente só a partir desse dispositivo. E aí eu acho que o campo tende a me fazer pensar sobre isso, né? Que dispositivo é esse também, para além da dança. É isso, gente. Não sei. Obrigada, Natália. Muito legal essa sua colocação da expectativa, né? Eu acabei, antes de vocês entrarem, eu estava falando a mesma coisa com a Camila, né? Tipo, hoje não vai dar. E aí aconteceu uma coisa incrível. Mas é porque a expectativa da gente está tão pequena, né? Que aí você cria e dança e move e você fala, meu Deus, olha quanta coisa que eu fiz porque eu disse sim, né? Porque eu fui olhar para o outro, porque... Muito, muito legal. E agora, por último, vamos chamar a Mônica, nossa mestra, que sumiu. Ela sumiu? Acho que caiu. Ah... Não, ela está aqui, sim. É a câmera que está desligada, ela já vai voltar. Ó. Oi, gente. A internet está caindo o tempo inteiro aqui. Eu perdi um pouquinho das falas da Natália. Desculpa. Não tem problema. Tudo certo, agora é a sua vez mesmo. Você chegou na hora certa. Pena que eu perdi um pouquinho da fala da Natália, gente. Está travando um pouco. Espero que vocês consigam ouvir. Então, gente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Camila, querida do coração. Então, Helena, todas, todos e todes, boa tarde. Bom, para falar a verdade, eu não pensei como me apresentar. Vocês estavam falando, gente, eu não pensei como me apresentar. Então, eu vou improvisar aqui a minha apresentação. Eu sou artista da cena também, da dança, do teatro, professora. Estou, né? Bailarina, atriz, professora, preparadora, pesquisadora, tudo junto e misturado, tudo se comunicando e uma coisa sendo muito importante para a outra. E, bom, falar sobre o campo. Quando eu comecei a participar do campo, isso foi em 2020, não me lembro exatamente o mês, eu acho, não sei se foi abril, e aí nessas idas e vindas, eu estava no meio do meu mestrado, que eu defendi agora em agosto, e estava numa fase do mestrado, eu não sei se tem uma fase mais tensa do que a outra, porque eu acho que o tempo inteiro você está com desafios, né, ali. Mas eu vinha horas e horas sentada numa cadeira escrevendo e vendo que a hora do campo estava chegando. E eu, meu Deus, eu quero ir para o campo, mas eu engatava quando conseguia desenvolver um raciocínio, e a hora do campo estava chegando, e às vezes eu conseguia participar do campo, às vezes não. E quando eu conseguia participar, eu ia com esse corpo da cadeira de frente para o computador, sem tempo de preparação também, e chegar ali no campo e começar, né? Começar essa relação. E como truques, que eu acho que são modos, né, de se relacionar com a proposta, eu entendo que o meu primeiro caminho não é diferente dos caminhos que eu tomo para as outras atividades que eu exerço, né? É chegar e me conectar com o meu corpício, né? Com o meu corpo. Ali, aqui e agora, né? Sentir o que está acontecendo,
antes de tudo, no meu espaço mais interno, né? E me abrir para essa relação, para a relação com a tela, para a relação com essa colmeia, né? Com esses universos que se apresentam para mim, para a relação com o meu espaço mais interno, com o meu espaço mais externo. Então, para deixar ser, para deixar acontecer. Eu acho que eu nunca fui para o campo programando alguma coisa, né, com uma ideia, sabe? Que eu acho que isso é um caminho muito interessante, mas eu ainda não me aventurei nisso, de já vir com uma ideia, né? Já vir com algo para trabalhar. Até durante o campo, algum elemento da minha pesquisa surgia, né, para ser trabalhado ali no campo, mas eu necessariamente não vinha com uma ideia programada. Acho que é um caminho interessante também. E aí, como esses modos, né, ou truques, eu fico pensando que o meu primeiro modo, ou truque, é o interesse pelo outro. E o outro é a relação com os espaços, que são esses espaços que eu falei ainda há pouco, né? Esse espaço mais interno, esse espaço mais externo, que é a minha relação, essa minha união, integração com o ambiente em que eu estou da minha casa, a relação com o espaço, o enquadramento da tela, o espaço do que está por trás da tela, né? Então, acho que a relação com os espaços, na relação com os espaços, eu percebo, eu me interesso por esses trânsitos, né? Eu acho que tem uma dança aí nesses trânsitos que me dizem alguma coisa, né? Ora a gente faz isso de uma forma mais intencional, né? Ora a gente transita, sabe lá por quê, né? Porque é um braço que chamou a atenção, ou um espaço, um barulho externo, a criança que está dentro da sua casa que chamou a atenção, enfim, você vai transitando por isso. Eu acho que tem uma dança que é muito legal, que é a dança dos trânsitos. E o interesse, eu não sei se eu estou falando demais, tá? Qualquer coisa me cortem. E o interesse pelo outro, eu acho que já acontece uma necessidade aí, né? Porque por eu me interessar pelo outro, que a gente vai nesse jogo, eu não enxergo muito bem de longe, entendeu? Então eu tenho que chegar muito perto para poder perceber os detalhes, né, desse universo múltiplo aí que acontece, né? Universos múltiplos. E aí eu tenho que chegar muito perto. Chegando muito perto, essa necessidade me provoca aí numa relação com esse enquadramento, né? Com uma relação com a minha imagem, não necessariamente com uma relação com a imagem do espelho, né? Mas essa imagem que é sobreposta à imagem dos outros, né? Que em camadas ali a gente vai traçando gestos e sobregestos, né? Se eu posso falar assim, sobregestos. Mas, então, dessa necessidade já me coloca essa relação com o enquadramento. E dali, o outro me faz sair dessa relação também de enquadramento, o que o outro faz. Então, agir a partir do outro e a transformação desse gesto. E, gente, eu acho que eu vou falando sem parar aqui, mas porque a transformação do gesto me interessa também, né? A partir do outro, o que eu faço, o que me leva a fazer no meu espaço mais externo, também da minha casa, né? Então, tem algumas coisas aí, que o interesse pelo outro, o agir a partir do outro, as relações,
comigo mesma, com o outro, com os espaços. Bom, estou lançando algumas coisas aí que me motivam no campo, né? Espero que eu não tenha confundido mais do que apresentado, de fato, que a minha primeira impressão assim, do campo. Bom, passo a palavra aí. Nossa, você só esclareceu coisas maravilhosas, gente. Muito bom, muito bom. Então, nesse momento, eu vou passar então a palavra para a Camila. Ela vai falar algumas coisas. Eu nunca sei o que ela vai fazer, porque ela é aquariana, ela combina comigo, depois ela faz outra coisa. Então, isso é ótimo, porque a gente está num grupo de improvisadores, não? E aí vamos nós. Vai lá, Camila, é com você. Boa tarde, gente. Bom, primeiro eu queria avisar que Alexandre Ebert, que é nosso ateiro poético, hoje não podia, tinha um compromisso no mesmo horário, mas a ata será feita, tá? E como estamos no online, vídeo, edição e tananã, depois ele vai fazer a ata, ele assiste esse vídeo, faz a ata e a gente cola lá no vídeo e sobe com a ata poética, tá? A gente já estava prevendo que isso ia acontecer algum dia, né? Desde quando ele começou. Então, vai ter arranjada depois, composta, tá? E aí, assim, ó, estamos diante, né, vejo em todas as falas, estamos diante de um grande campo de forças, né? É um campo de forças e um campo de acontecimentos. Sabemos que a atenção é um dos requisitos centrais para improvisação. E isso entra, e a gente na vida improvisa com essa atenção sem grandes problemas, eu acho. O trânsito da atenção na vida, no fazer a comida, arrumar a casa, preparar aula, dar aula, eu acho que ele entra num fluxo de vida e cotidiano e, como é que chama aquele negócio? Orgânico, que fica diferente quando entra a palavrinha dança. O que acontece quando entra uma linguagem? A gente eu tenho falado e com algumas pessoas que, para mim, a improvisação está muito mais ligada com vida do que qualquer linguagem, arte, inclusive. Então, o que acontece, né, nesse ato de improvisar que todos fazemos desde que nascemos, quando entra uma linguagem em jogo, o que começa a complicar, né? A complicar a nossa posição e a nossa resposta desse tanto de relações que é possível, né? Como a Júlia colocou, esse presente já tem muita coisa. Então, a gente já tem o corpo, a gente já tem o enquadramento, a gente tem a casa acontecendo. Então, esse paradoxo está o tempo inteiro em relação, por mais que a gente entre com o corpo do momento, que a casa esteja um caos, existe um quadradinho que está comunicando o meu estado de agora. E é um quadrado, é um retângulo, né? Existe um espaço exato onde eu vou falar e aonde eu vou me colocar. Enfim, estou problematizando assim, o tanto de coisa que está em jogo, né? Na improvisação, essa lista que a Mônica falou aí no final, né? A relação com o outro, a relação com a câmera, a relação com o que está acontecendo na casa, a relação com o que eu sei e com o que eu não sei, com o conhecido e com o desconhecido, com o que eu acho que eu sei e o que eu acho que eu não sei. Então, isso fica exponencial, né? Quando a gente abre a tela e 30 nem se fala, mas 10 pessoas, 5 pessoas já bastam para colapsar o número de opções que a gente tem diante dessa tela. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre este paradoxo da improvisação vida com a improvisação no campo aberto, aonde a gente está produzindo um vídeo.
esse vídeo circula e a nossa imagem está, sim, em jogo. É complexo mesmo, gente, não é direto, é para falar sobre isso. Tá? E outra coisa que eu queria frisar, que a gente está aqui bem feminista, tá? Levantando assunto. A gente não quer fechar nenhum assunto, não quer resolver nada, tá? A gente quer levantar questões. Pronto. Né? Tem que chamar alguém? Mônica. Tá bom. Eu acho, para mim, assim, o grande barato é justamente esse amalgamento vida-arte, né? Eu acho que assim a gente entender que a gente está fazendo não tem separação, né? Assim, e aí eu acho que isso tem, para mim, pede uma boa dose de aceitação, né? De uma relação também. Por isso que eu falei do deixar, é uma coisa que eu falo também na minha pesquisa, eu gosto de falar disso também, do deixar ser, né? Deixar ser esse lugar sensível, né? De que você está conectado com você mesmo antes de qualquer coisa, né? Para poder olhar, para poder enxergar, para poder escutar a si e ao outro. E aí o lugar do espetáculo, entendeu? Passa por primeiro por um campo sensível, antes de você querer representar, ou sei lá o quê, ou fazer algo de maravilhoso, ou que você julga ser maravilhoso, ou algum ideal de atuação, ou qualquer coisa desse gênero, né? Porque acabei de passar a mão aqui na cabeça, assim, gente, como o gesto, ele aqui a gente tem uma dança, né? Aqui nessa conversa, a gente tem danças, né? Danças coletivas, né? E individuais, assim, então, e aí passa também por pensar esse lugar da espetacularização, né, da coisa, das expectativas que a gente tem em relação ao nosso próprio trabalho, né, e rever, talvez, né, algumas coisas. Então, a Camila estava falando de um vídeo que é vinculado, que outras pessoas vão assistir, né, vai estar online, entender que as coisas simples são são preciosas, assim, né, dentro do trabalho. A arte está nos detalhes, né? Quem disse isso? Eu me lembro do Maurice Béjart falando isso, mas não sei se é dele. Então, eu não sei se eu peguei algum aspecto da fala da Camila, eu não sei se eu peguei tudo que ela falou, mas eu acho que é uma oportunidade, a experiência do campo é uma oportunidade da gente se escutar antes de qualquer coisa, sabe? E entender que expressão, né? Como é que eu comunico nesse retângulozinho, mas entender que essa comunicação não precisa atender a expectativas elaboradas a priori, né? É uma descoberta de como isso se dá. É processo, né? Bom, vai. A arte está no detalhe, eu pesquisei aqui, é do Stanislavski. É Stanislavski. E essa coisa que você está falando do processo, né? E
Parece que esse campo de forças, não sei, em algum momento, se a gente se sentir muito sozinho nele, e não sei, fiquei pensando das formações também. Estou colando agora com o bate-papo da semana passada, tá? Que o Alisson levantou uma bola muito importante sobre as formações, ele problematizou a dança daqui, do Rio, e a dança lá do Cariri, que foi uma frase só que ele disse, mas que já traz muita coisa de atenção. Que dança é essa a gente está falando? Não vou complicar mais não, mas só para, talvez, queria só botar mais um adendo. Que formação é essa, dona Júlia Gil? Que formação é essa nossa, né? O que está acontecendo com a formação de improvisação que nos faz sentir, neste campo, vulneráveis ou vulneráveis? Tem alguma coisa a ver com a formação das danças, das escolas? Você como professora e como estudante de dança? Muitas coisas. Vamos começar, mas eu acho que você começou agora com uma palavra que para mim tem sido muito forte, que é vulnerável, sabe? Você se colocar num lugar vulnerável. A vulnerabilidade também ser um caminho. E às vezes a palavra, o vulnerável, ele pode ser visto muito como uma coisa ruim, né? Você estar vulnerável é uma coisa ruim. E justo não é muitas vezes. Eu acho, às vezes é você permitir essa vulnerabilidade, é você permitir dar espaço. E eu acho que o dar espaço é também dar espaço para a escuta, dar espaço para o encontro, é dar espaço para o corpo, esse corpo que ele está o tempo todo se transformando. Então, eu acho que isso que você falou, que a improvisação, ela, me corrija se eu estiver errada, mas que a improvisação, ela dialoga muito com a dança, e aí eu fico pensando, essa dança enquanto uma linguagem de corpo, enquanto uma expressão de corpo, então, assim, a improvisação para além da arte, assim, né, muito vinculada ao corpo, eu acho isso muito forte. Esse corpo, ele é o tempo todo, no nosso processo de desenvolvimento, no nosso processo de criação e no nosso processo de vida e pesquisa, enquanto artista ou não artista, a contradição participa, a escolha participa, o risco participa e o ato de transformar o tempo todo participa. E aí eu acho que quando você fala um pouco sobre o processo de informação, né, em dança, e aí eu acho que a improvisação, para mim, ela tem que fazer parte da formação em dança, sabe? E eu acho que ter a experiência de pesquisa e ter experiência de improvisar, para qualquer pessoa, na verdade, dançando, não dançando, é uma oportunidade de você se dar um tempo de escutar esse tempo de processo, esse tempo de experiência. E eu acho que isso é muito rico para qualquer pessoa. Você se permitir ser experimento, você se permitir experimentar e você se permitir viver a experiência. Eu acho que na formação em dança, agora, falando bem especificamente, eu acho que a improvisação é essencial, porque eu acho que é um lugar de oportunidade para você pesquisar, para você dar voz a todos esses acontecimentos que estão passando por nós. Às vezes é o lugar de pesquisa, é o lugar que você vai absorver, é o lugar que você vai justo perceber que você não sabe, e isso é essencial também. Então, assim, falando uma série de coisas. Você falou uma coisa também que me tocou aí, só jogando no caldeirão, misturando tudo, e assim também que eu vou falando, mas o que é essa improvisação também que chega no campo aberto e é diferente, né? Eu acho que o que é diferente quando a gente liga a câmera ali no campo aberto,
de uma improvisação na vida, realmente a gente está improvisando o tempo todo, né? Mas, assim, o que é diferente ali no campo aberto? Eu acho que tem uma coisa muito forte que é o encontro, que é isso que a gente está fazendo agora. O encontro, ele muda a gente. Você se expor, você está ali colocando o seu corpo, a sua voz, escutando outras pessoas, isso muda a gente. E eu acho que a gente faz isso também, a gente promove encontro. Mesmo nesse período de pandêmico louco aí que a gente está, a gente promove acontecimento, a gente promove encontro. Então, eu acho que tem um pouco disso que é muito diferente no campo aberto. Mesmo que você escolha não se envolver com tantas telas, muitas vezes esse era o meu caso, porque para mim ali já tá com a minha filha e tal gera muita coisa, sabe? Eu escolhia 1 quadrado, 2 quadrados para dialogar. Era pouca coisa às vezes, sabe? E mesmo que seja pouco, é encontro, sabe? É você escolher naquele momento estabelecer um diálogo. Você escolher expor algo. Você escolher e expor não no sentido do que necessariamente uma exposição de espetáculo, mas é você se abrir para ali você ter aquela troca, ter aquela criação e ter aquele espaço. Falei 1000 coisas, misturei tudo. Acho que foi um pouco disso. É assim, é para fazer isso mesmo, para levantar a questão. Aí, Natália, seguindo, queria que você continuasse aí nessa pegada. Eu problematizei a linguagem da dança, né? Mas a gente pode colocar aí a performance, né? Que tem suas especificidades e suas expectativas. Complementando o que eu botei para a Júlia, tem a questão da formação, as nossas formações, o que a gente fez, complementar ou oficial, não interessa, o que nos forma. E tem o mercado, né? O mercado que informa quem são as performances, quem são as danças, quem são os experimentais, os conceituais. Como que fica esse meio de campo aí com 2 linguagens? E a gente querendo trazer a improvisação mais para a vida. Como a gente vai sobreviver nesse mercado? Não, aí baixou, porque bem no... Não, isso é muito difícil, vocês estão falando de coisas assim que eu não consigo dar conta, mas eu me lembrei de 2 coisas interessantes. Uma conversa que eu tive com a Camila, a gente conversando sobre o panorama de dança, e eu falei para ela assim, o panorama para mim é um evento de artes visuais, e só depois eu pensei assim, o panorama de dança, porque normalmente, querendo ou não, a gente está discutindo, a gente está sempre falando sobre esse encontro das artes, né, há muito tempo. Eu digo assim, tem muita gente escrevendo sobre essas relações das várias artes, uma em relação à outra, e acaba que os campos ainda se colocam divididos, vamos dizer assim, né? Então, antes de eu voltar a dançar, eu só voltei a dançar também quando o Nuno nasceu, eu parei de dançar quando eu tinha 20 anos, assim, e aí voltei a dançar com 34. E aí eu sempre olhava para o panorama a partir do lugar onde eu estava, que é das artes visuais, digamos assim. Só para me lembrar, não sei por que eu me lembrei dessa conversa que eu tive com a Camila, mas durante o campo, quando a Camila falou de arte e vida, assim, no início do campo, essa coisa da câmera que eu falei no início, que mesmo estando todos vocês, assim, abrir, tinha muita gente, eu me lembro assim nossa, quantas pessoas aqui se encontrando nesse espaço. E aí eu comecei a pensar muito, eu vou passar para todo mundo, eu comecei a pensar muito numa coisa interessante assim da pandemia, que exatamente tem um momento na década de 60, assim, que o vídeo entra, né, nas artes visuais.
que o uso do vídeo, né, da câmera do vídeo, entra muito forte nas artes visuais. E aí ele entra com os artistas se filmando, então filmando o corpo, filmando a boca. A gente tem até aqui no Brasil, assim, vídeos da Ana Maria Maiolino, né, só com a boca dela, baba, cuspe, enfim, não só como uma marcação, como uma documentação da performance, mas também como esse lugar do corpo do artista. E aí, de cara, assim, depois que passou um pouco esse momento que eu vi que o campo tinha se transformado, né, de uma pré eu ter a Julieta para depois a Julieta ter nascido, estou falando isso porque, para mim, o campo é sobre eu estar grávida e a Julieta está crescendo, a gente ainda está na pandemia, esse tempo presente, assim, dilatado. Mas eu, de cara, pensei assim, nossa, esse texto da Rosaline Krauss, que é... qual é o título dele? Né, Vídeo, a Estética do Narcisismo. Que ela vai mapear esses artistas que estão trabalhando com o corpo no final da década de 60, e eu comecei a pensar que a gente estava no momento de realmente reescrever urgentemente o que a Rosaline Krauss estava pensando ali, e tipo, o que é esse lugar, exatamente como a Camila disse, né? Esse retângulo que, querendo ou não, está enquadrando a gente em relação a outros, mas está colocando a nossa imagem reverberando em outros lugares sempre, né? Essa presença da imagem em todos os lugares. Então, para mim, é uma coisa que sempre volta, que eu acho muito forte, na verdade, no campo, atualmente, assim, não só no campo, o campo foi uma espécie de trampolim para eu achar, assim, para eu querer reler esse texto da Rosaline Krauss, e eu para pensar nessa ideia mesmo. Gente, quando ela fala narcisismo, não é assim, também, mas não é só que somos apaixonados pela nossa imagem, né? Mas também da importância da imagem e de dar conta dessa imagem, e que imagem é essa que aparece. Então, para mim, e aí é um momento também que volta essa ideia da vanguarda, sei lá, do início do século, que é arte-vida, né? Dessa relação muito intricada de uma performance que está, sei lá, tem performances que a pessoa fala assim, vou sair na rua e vou perseguir a primeira pessoa que eu encontrar de camisa verde, até ela entrar no lugar que eu não vou conseguir mais stalkeá-la. Imagina hoje, gente. A pessoa ia ser presa. Então, a performance é toda essa documentação ou imagem dela seguindo essa pessoa na rua, né? Com muito pouco, com muito também, assim, uma frase, né? Vou perseguir a pessoa tal hora e é isso que eu vou fazer. E aí, o que acontecer, se a pessoa vai virar para mim, vai querer me matar, enfim, não vai dar conta. Mas o que eu acho muito importante do campo, e que para mim é uma coisa assim, que tem a ver com, que me interessa, é mesmo essa imagem, assim, de como a gente está ali de frente, né, se reconhecendo enquanto sujeito, e que imagem é essa? Eu não tenho resposta para isso, é uma coisa que me interessa pensar, assim, né, essa fragmentação, a nossa imagem enquanto fractal, assim, fragmentação da nossa imagem, quando a sua imagem entra no outro, enfim, não sei se eu estou falando bobagem, assim, mas tem fico pensando muito, é uma coisa que me vem muito, assim, dessa ideia da imagem enquanto presença, né? Quando você tá enquanto imagem. Não sei o que é isso ainda.
Mas só para dizer assim que quando eu penso em arte e vida, já vem esse meu lado meio disso, né, da história da arte, que é uma parte muito importante, essas tensões da arte e vida que estão relacionados com essa produção de eventos, assim, a casos mais estruturados, né? E que aí eu acho que tem a ver com isso, assim, querendo ou não, a gente está aqui. Acho que em outra conversa o Jamil falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa ideia da casa, né? De você também outra coisa que entra, que eu acho muito interessante, que por mais que você não queira que a gente abriu as nossas casas, de certa forma. Dentro desse quadrado, tem uma certa produção de intimidade que eu acho que a gente ainda não está dando conta disso, entendeu? Que está todo mundo para dançar no campo, abre a sua casa, você enxerga alguma coisinha, você sabe certas coisas do dia a dia. Então, que intimidade é essa, né? No campo, que intimidade é essa da casa, sei lá, o momento da casa, quando a Júlia abre e está no final do dia, a casa está do avesso, e aí você decide, opta por abrir a câmera e a gente pode acompanhar a filha da Júlia antes deitada, depois começa a engatear, nossa, ela já está andando. Então, né, essa intimidade que eu acho também muito interessante isso, essa ideia de intimidade que o campo também mostra. Não sei, é isso, gente. Muito bom, Natália, obrigada. Estamos em território, então, fractal e paradoxal. Encrenca para toda uma eternidade, né? Estamos caminhando para o fim, muita coisa para comentar. Toda vez eu estou falando isso e vou repetir, dá vontade de, como diz o Jamil é super citado aqui, né? Dá vontade de sair reagindo para tudo, assim, né? Muita frase, muita coisa a gente poderia sair para comentar, mas é isso, gente. A cada conversa a gente vai aumentando aí nosso repertório, aumentando a confusão e, às vezes, arrumando alguns momentos de clareza e de composição mais harmônica, outras não. Espero que seja assim, com bastante emoção e muito risco daqui para frente. Queria saber se alguém da plateia, do público, dos ouvintes, gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, falar alguma coisa. Oi, eu queria falar. Vai lá, Ana. Eu acho assim, o campo, para mim, né? Quer dizer, eu não sou entrevistada de hoje, vou falar rápido. Eu acho que a gente vai ficando mais à vontade, sabe? Mais à vontade, mais solta. É que surgiu a filha da Júlia ali, eu tive que fazer tchau. Ah, eu não vi. Pois é. Ah, agora que eu vi. Oi, O André, Julieta! né? Ela é importantíssima no grupo. Importantíssima. As crianças, eu acho assim, quando aparece, quando eu consigo ver, é uma maravilha. Mas é isso, eu acho que a gente vai ficando mais nu, sabe? A pele vai saindo, eu não sei. Eu cada vez penso menos e como é que eu vou fazer, como é que vai ser. Sei, porque eu também, como muitos falaram, está cansadíssimo no momento, né? Entregar o cansaço na hora também, sem a cobrança do que vai vir. Então, eu acho muito interessante mesmo. Adorei vocês falarem aí. Um beijo enorme. Oi, gente. Hoje eu fiquei pensando muito no campo aberto antes da gente vir aqui para o bate-papo.
Tava vendo uma rocha, e aí tinham vários líquens na rocha, assim, e eu fiquei viajando nos líquens, aí cheguei em casa e dei um Google, porque eu não lembrava muito bem. E aí eu achei que tava falando sobre o campo aberto, assim, sabe? Porque aí é tipo dois organismos que sozinhos não viveriam, não gerariam tipo um sistema assim, né? E aquele é uma alga e um não sei o que, e um fungo, que juntos criam condições para que os dois sobrevivam e que aquilo que eles criam gera um substrato para outros organismos também viverem ali, sabe? E aí eu achei que era isso, sabe? Tipo, vendo vocês falando da câmera, todo o trajeto quando a Mônica estava falando da primeira vez isso, né? Tipo, a câmera para eu conseguir ver e conseguir me abrir ao encontro, para enxergar mesmo, eu preciso chegar perto. Aí aquele recorte me leva a fazer um movimento e não sei o quê. Tipo, essa simbiose mesmo, sabe? No meio desse caos, como se a rocha fosse a nossa vida, que a princípio na pandemia não teria condições assim dentro do que a gente conhecia de se viver assim, né? E aí de repente organismos vivos, cada um com as suas características, especificidades e tal. E essa coisa dessa tela que não é viva, mas quando a gente vive nela, ela fica viva, né? Cria-se assim um chão mesmo, né, cara? E aí estamos aí conversando, dançando, fazendo solo, fazendo filosofia sobre como sobreviver no caos. Ai, muito obrigada a vocês todos. Campo aberto também é biologia, gente. Aí, ó, vamos lá. Ari, vamos fazer um mestrado aí sobre isso. Bom, acho que essa fechadura aí de rocha com líquens e musgos e fungos, eu acho que é uma boa imagem para um fim de conversa. Acho que está aí. Conseguiu resumir nessa imagem aí o que eu tentei falar, mas é isso aí. Um vai ajudando o outro. Ótima imagem, Gabi, muito bom. Bom, eu vou agradecer aqui, Mônica, Natália, Júlia, pelo aceite. Agradecer todo mundo que tem vindo, que tem ido e vindo, quem não consegue vir também, que assiste depois e me fala também. Julieta, André. Estamos terminando já, viu, bonita? Helena, o Alexandre que vai ver depois a nossa conversa. E a gente vai colar a ata e a gente sobe depois que todo mundo tiver, que a gente tiver feito essa edição. Tá bom? Tá bom. Então, uma ótima tarde para todos. A gente fica com essas questões, vamos pensando. Daqui 15 dias a gente se vê aí de novo. E é isso, gente. Ótima tarde, ótimo fim de. Até breve. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo. Ah, que maravilha! Boa tarde, meninas. Camila, Helena, Júlia, Natália, Mônica, todos presentes. Então vamos lá, vamos começar com a Júlia maravilhosa, que é artista da dança. Fazendo pesquisa sobre a Júlia, a gente descobre que ela se coloca assim: Júlia ela pesquisa a educação, a preparação, a coreografia, entre outros e muitos desejos. Ela já dançou na mostra com o trabalho Cerca Viva. É interessante como é que eu vou me apresentar. Review. Esse momento que a gente se pergunta como é que a gente se apresenta ao outro.
pesquisadora, estudante, bailarina, artista da cena se recusando e refletindo sobre o que fazemos em tempos de pandemia, o que já está acontecendo. Estado de observação do outro como ferramenta para não ansiar começar de qualquer jeito. Júlia não gosta de começar de qualquer jeito, ou gosta. Mas como é que faz? Júlia fica se refletindo, se perguntando. Para além do que vamos fazer, entre trocar posições, unir as pontas de diálogos, casas, situações cotidianas, mãe, mulher, menina, bailarina, a casa do jeito que é. Quantas camadas vão sobrepondo essas reflexões que a Júlia faz? A casa do jeito que é, o corpo aquecido pela sexta-feira corrida. Júlia deve ter acordado cedo, manhã trabalhando, almoço, tarde trabalhando, e a hora do campo aberto chegando. E como é que faz essa sexta-feira corrida? Mas aqui está ela, no campo aberto. Um presente. O momento da escolha da pesquisa, do que se faz, como se faz. O corpo em diálogo, o corpo em alteridade e investigação. O que acontece com tudo e com todos nessas telinhas, muitas telinhas. Linha do tempo, o corpo engatinha, o corpo cresce, escuta, improvisa. Calma, Júlia, sem definições, no risco, na corda bamba, na beleza da imprevisibilidade, no improviso. Ser mãe, outro chão, mãe terra, labuta, a criança aqui perto. Júlia segue. Júlia em campo aberto. Que maravilhoso. E a Natália Kinderé, ela também pesquisa. Ela escreve sobre artes e afins. Edita Teteia, que é mais ou menos uma vez por ano que ela se dedica a essa função. Faz curadorias, mas a Natália também faz dança, meu bem. E como se apresentar quem sou? Olha só, a Júlia e a Natália fazem a mesma pergunta. Até eu mesmo faço essa pergunta sempre. Como se apresentar? Né? Como estar aqui presente nessa presença? Mãe de 2 crianças, mas como ser mãe em tempos pandêmicos? Difícil, né? Essas crianças que já nascem nas jaulas, enclausuradas entre 4 paredes. Mãe de 2 crianças, mas como ser mãe em tempo pandêmico? Isolamento punk. Aprendizados, porque a Natália, ela é pesquisadora em artes, ela é doutoranda. Natália dança, grávida em campo aberto. Que experiência incrível estar grávida e ainda dançar. Mexe-se, mova-se, mas tudo muda. Afeto, percepções, uns vãos, outros vens, trama o tempo. É engraçado a Natália fazer essa linha do tempo em campo aberto e perceber essas ondas de pessoas que chegam, que vão, mas estão todas aqui. É energia. Trama-se o tempo, dançar, se resguardar. Claro, escuro. Mais uma vez, a força do imprevisível, do imponderável. Vamos acender uma luz e dançar. Vamos preparar o cenário. Ou talvez não fazer nada. Não tente se planejar, Natália. Siga o fluxo. Cordas bambas, cordas bambas, cordas bambas. Estamos todos em cordas bambas. Estou morta. Natália pensa que é naqueles dias que ela mais está cansada, que ela acha que o corpo dela não vai render. Aí ela arrasa. Aí ela arrasa muito. Gatilhos de movimentos entrecruzados, movimento rizoma espelhado, sequências maravilhosas do torso. Ela vai para frente, ela vai para trás. É um ângulo, é um close. Sequências maravilhosas do torso, pensamento sobre o que se faz de frente para a câmera, e nós estamos aqui, nos expondo. A câmera, os outros, você. A vida sim. Relações em bytes. Essa coisa binária, 1, 0, 1, 0, a tela, a imagem sendo captada, para além da dança, dance. É incrível. Vamos dançar, Natália.
Vamos dançar muito. E agora, a Mônica Emílio, ela nos diz que tem um corpo sensível. O corpo como espaço de criação. Olha que luxo isso. Corpo como espaço de criação. Não penso como me apresentar. Uau! 2-1. Duas pensam como se apresentar, uma não pensa como se apresentar. Mas é isso. É no improviso que danço. É no improviso que atuo, diz a Mônica. Preparo, leciono, pesquiso, estou em cena. Tudo se comunica. Indas e vindas. Nossa, escrita a tempo. Desenvolvimento do raciocínio. Mente aquecida. Corpo cadeira, hora campo. Chega, não chega. Chega. Porque o tempo passa. A gente acorda amanhã, a gente almoça, passa a tarde. Chegou a hora do campo. A vida urge. Estamos todos entrelaçados. Viver a relação, chegar e me conectar. Aqui, ali, agora, quantos espaços, quantas telas abertas. Meu Deus, que lindo, quanta gente linda nessas telas. O meu olho passeia. Abrir para as relações, interno, externo, externo, interno, colmeias. Mônica voa. Para deixar ser, deixar acontecer, desprogramar-se. Desprogramar-se de algo para trabalhar. Como é isso? Novas modelizações, ideias, tanto programadas como não programadas, um interesse pelo outro, relação com espaços, união, integração, para além desses enquadramentos. Me interesso pela dança em trânsito. A Mônica diz que se interessa pela dança em trânsito. Braços, ângulos, crianças, necessidades, o jogo com o outro, ver de perto, perceber detalhes. A Mônica gosta de perceber os detalhes das multiplicidades que ela encontra no outro. Provocação, imagem. Incrível. Amores, e é isso. Dança em trânsito. Campo aberto, antipapo. Uau, meninas. Júlia, Natália, Mônica. Braços, ângulos, crianças, necessidades. O jogo com o outro, essa coisa de ver de perto, perceber. Ver de perto, perceber. Todos os detalhes das multiplicidades que a gente vê nessas telas. Campo aberto. Provocação, imagem. É isso, meninas. Incrível. Muito bom estar com vocês. Parabéns. Vamos dançar mais e mais.